A sessão terminou pontualmente à meia-noite, mas nem toda a pauta, que era uma longa pauta de 19 projetos, acabou sendo votada. Apenas 4 itens foram discutidos e votados pelos vereadores. Naturalmente, 2 deles tomaram bastante tempo de discussão, porque foram referentes ao veto do prefeito Cido Sério às emendas apresentadas pelos vereadores na LDO e também a PPA, o Plano Plurianual. É sobre isso que eu converso agora com a presidente da Câmara, a vereadora Edna Flor. Vereadora, realmente esse veto do prefeito às emendas apresentadas pela Câmara tomou aí uma boa parte da discussão de hoje. Tomou, mas eu considero isso muito importante. Pela primeira vez a gente não reclama de que ficaram outros projetos importantes na pauta. Por quê? Porque essas 2 leis, tanto o PPA como a LDO, são leis de uma importância muito grande. A primeira delas, a lei do Plano Plurianual, ela prevê todo o andamento da nossa cidade, toda a questão de recursos para as obras, para os programas da nossa cidade, para 4 anos. Então, nós votamos aqui uma lei muito importante. Se a gente tivesse votado só ela hoje, já seria muito importante. Mas, felizmente, nós conseguimos também aprovar, quer dizer, rejeitar o veto e, portanto, manter a nossa LDO da forma como a Câmara idealizou. Lembrando que não é só a Câmara, mas houve também muito apoio da comunidade, muitas sugestões da própria população nas audiências públicas e também nas visitas dos vereadores. E aprovamos também, eu fiquei muito feliz, eu particularmente estou uma vereadora com compromisso com a questão dos direitos humanos, eu estou muito feliz porque nós conseguimos aprovar um convênio para a instalação de uma central de penas alternativas aqui no nosso município. Vereadora, ainda a respeito da questão orçamentária, a senhora se mostrou no seu pronunciamento preocupada porque se realmente fosse mantido o veto do prefeito, os vereadores não poderiam sugerir agora no orçamento, no final do ano, que as entidades pudessem receber subvenções. Exato. Nós sabemos que muitas entidades que são parceiras do poder público, elas precisam das subvenções sociais para poder executar os seus projetos. E elas estão aguardando para 2010. 2009 nós tivemos um problema, não houve a liberação, foi o primeiro ano do prefeito Cido Sério, a gente entendeu aí uma série de dificuldades, inclusive na legislação, estamos aguardando. Mas para 2010 não daria para as entidades ficar mais um ano nesse aguardo. Então, realmente, há necessidade, sim, havia necessidade da inclusão dessas emendas e, portanto, a rejeição do veto, ao meu ver, fez justiça. Foram 8 votos favoráveis à rejeição e 4 votos a favor, e no final um elogio do próprio vereador Joaquim, que disse que foi uma decisão democrática da Casa. Sim, foi por maioria, uma maioria de 8 votos. Acho que isso é bastante significativo. Nós agradecemos então a vereadora Edna Flor, presidente da Câmara, e vamos continuar repercutindo então essa discussão a respeito das emendas que foram apresentadas pela Câmara e o prefeito vetou e a Câmara novamente derrubou o veto do prefeito. Vamos às informações da repórter Fátima Mantella. Obrigada, Fernando. E eu estou ao lado aqui do vereador Edival Antônio dos Santos, que também declarou seu voto contrário ao veto do prefeito aos 2 projetos, tanto do PPA como da LDO. Como o senhor analisa a votação da Câmara nesta noite? Eu acho que a Câmara foi muito bem, porque eu estou no 4º mandato e praticamente há 10 anos mexendo com lei orçamentária. E eu fiquei assustado quando vi o veto do prefeito, nós fizemos as emendas nos projetos, e o veto do prefeito não concordando com as emendas que nós apresentamos. O vereador, ele trabalha, ele vai nos bairros, ele vai em reuniões, ele vai nas unidades de base de saúde, ele vai nas escolas, ele vai ver a rua que precisa de pavimentação, o bairro que precisa de pavimentação. Aí apresenta emenda na lei de diretriz orçamentária e algumas no PPA. E o prefeito simplesmente ele veta, alegando que cria despesa, porque em momento nenhum a lei de diretriz orçamentária e o PPA, que é o plano do governo de 4 anos, e a lei de diretrizes, que a lei orçamentária é montada em cima dela, ela cria despesa. Na lei orçamentária, que nós vamos votar em dezembro, aí sim que nós vamos colocar valores nessas ruas que nós colocamos, nas entidades que vão receber subvenção. Por enquanto, na lei de diretriz orçamentária só foi colocado o quê? O nome das ruas, o nome dos bairros, o nome das escolas, o nome das entidades. E no orçamento nós colocamos valores, entendeu? E o prefeito veio com o veto dizendo que a Câmara estava criando despesa para o município. Bom, o senhor fez um comparativo entre o trabalho do Legislativo Municipal, Estadual e Federal. Como foi isso?
Veja bem, se for partir desse sentido, o próprio prefeito, esses dias atrás, o vereador Pratimanda mostrou aqui uma matéria de que ele havia conseguido emendas dos deputados do PT estadual que fizeram emendas para poder mandar recursos para Araçatuba. Então, a Constituição Federal ela serve para o Executivo e para o Legislativo. Federal, que é os deputados e senadores, estadual, que é os deputados estaduais, e os vereadores e o prefeito. Agora, a lei, a Constituição é uma só. Até hoje eu não vi modificação nenhuma dela. Então, se ela vale para o Estado, vale para os deputados, para os senadores, ela vale para o município também. Eu não entendi nada do veto, e ainda bem que a Câmara foi bem, votou contra, não aceitou. Agora, a presidente da Câmara vai ter que publicar essa lei, e nós esperamos que o prefeito não entre com ação de inconstitucionalidade em cima dessas emendas da Câmara e dessa lei que nós aprovamos hoje.